Olá, meus queridos irmãos brasileiros e estrangeiros que aqui vivem no Brasil. Deste amigo que vos fala, Dr. Paulo Roberto Rosena, advogado em São Paulo, sargento do Exército de Infantaria da Reserva Proativa. Meus amados, eu aproveito essa oportunidade para lhe desejar parabéns pela sua atitude de terem todos saído às ruas no dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro de 2024, não para comemorar uma independência do Brasil que não existe. Posso dizer que existe a independência do qual o Brasil se tornou independente de Portugal, que por meio de uma mulher que tomou atitude, o Brasil se tornou independente de Portugal. Ah, mas como assim, ô sargento, aconteceu tudo isso? Quando Dom Pedro viajou para São Paulo, veio uma carta da corte de Portugal enviando algumas determinações para que fosse feita. A princesa Leopoldina, esposa de Dom Pedro, se reuniu com um conselho no Rio de Janeiro e ali tomaram a decisão de enviar uma carta a Dom Pedro, aqui em São Paulo, porque ele se encontrava em São Paulo, para que tomasse as devidas providências. O que a princesa Leopoldina fez? Ela, simplesmente, junto com o Conselho do Brasil na época, ela enviou uma carta a Dom Pedro, dizendo que o mesmo proclamasse a independência do Brasil. Dom Pedro, não hesitando esforços, simplesmente tomou atitude, ouviu a sua esposa e ali declarou a independência do Brasil diante de Portugal. Então, o que aconteceu? Não existe independência nos dias de hoje. O que existe hoje é o quê? É uma ditadura imposta no Brasil, ao qual o povo brasileiro estão sendo postergado, furtado do seu direito de manifestação, do seu direito de ir e vir, do seu direito de comunicação, enfim, em tudo que é previsto na Constituição Federal. Direito de se manifestar está sendo burlado, está sendo furtado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso somente por causa de quem? De uma só pessoa, que é o ministro Alexandre de Moraes, ao qual este está sendo avalizado, está sendo apoiado pelos demais ministros da Suprema Corte. Aí vai a pergunta: se o Supremo Tribunal Federal foi criado para defender os direitos constitucionais, aonde que você está sendo defendido, meu amigo? Em lugar nenhum. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal estão agindo em conluio com Alexandre de Moraes. É o que está ocorrendo no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, ele está, não sei, não dá para entender por qual motivo que ele está agindo dessa forma. Como pode um juiz rasgar a Constituição Federal para burlar, tirar direitos do cidadão? O Brasil, a cada dia que passa, se afunda nas notícias internacionais por causa de bandidos que estão no poder, bandidos políticos, bandidos da justiça, que fazem o que bem entendem e nada acontece nesse país. Então, o povo brasileiro, todos nós estamos de parabéns, porque saímos das ruas no dia 7 de setembro, eu estive na Avenida Paulista, na luta pelos direitos de nós brasileiros. Eu estive lá, mesmo na Avenida Paulista, no dia 7 de setembro de 2024, e quero dizer, nós estamos de parabéns, porque o Senado, que tem a força, que tem a faculdade, que tem a prerrogativa de impeachment o ministro do STF, ou eles tomam atitude, ou então eles estão agindo em conluio. Eles estão prevaricando, eles estão sendo covardes. E aí estamos vendo grandes movimentos, ao qual vai acontecer sim. Se não acontecer o impeachment
do ministro Alexandre de Moraes, me desculpe, pode fechar o Congresso Nacional e todos eles ir embora para casa, porque estão sem moral. Nós temos um Congresso Nacional, Câmara dos Deputados Federais e Senado Federal acovardado, um bando de covarde, com algumas exceções. Algumas exceções estão aí. Então, meus amados, não deixe de fiscalizar, não deixe de participar, lute pelos seus direitos. Se você não lutar pelo seu direito, amanhã você não tem como cobrá-los, porque você está abrindo mão dos seus direitos constitucionais, previstos na Constituição Federal. Até quando você vai aceitar tudo isso? Até quando você vai aceitar ser massa de manobra? Não, não aceite ser massa de manobra. Tome muito cuidado em políticos de estimação. Às vezes você tem um político de estimação que ele fala assim, olha, vota em tal fulano, vota em tal Beltrano. Aí você vai, não analisa aquele candidato que ele está indicando para você votar. De repente o cara é um candidato de esquerda que se faz de direita. É o que está acontecendo na Prefeitura de São Paulo. Nas eleições municipais de São Paulo, está acontecendo isto. Está todos eles dando apoio a Ricardo Nunes. Todos eles dando apoio a Ricardo Nunes contra o Pablo Marçal. Por quê? Porque existem interesses pessoais, porque existem interesses empresariais. Então, meus amados, infelizmente, nós estamos vivendo aí uma enganação. Você está sendo enganado. Não caia nessa barbaridade. Você está sendo enganado por esse pessoal que se diz que é de direita, que se diz que defende o Brasil, mas na realidade está defendendo seus interesses próprios. Não vejo nenhum interesse em defender você, trabalhador, em defender você que é patrão. Por quê? Você se mata de trabalhar, você não tem habitação, você não tem segurança pública, você não tem lazer, esporte. Por quê? Porque a maioria que estão no poder se utiliza do cargo em causa própria. A maioria, eles ficam brigando entre si, mas são todos iguais. É a conhecida e chamada teoria das tesouras. Pesquisa no Google, teoria das tesouras. Eles brigam entre si, se acusam entre si, mas a realidade são todos, em sua maioria, com algumas exceções, farinha do mesmo saco. Você vai aceitar ser massa de manobra? Queridos, digo a todos os eleitores da capital de São Paulo, não seja massa de manobra. Olhe o candidato que o seu político está indicando. Não caia nessa. Não seja enganado. Deixe de ser enganado. Tome a sua decisão própria. Por isso que aqui em São Paulo, eu estou dando apoio total, 100% a Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo, 28 do PRTB. Pablo Marçal, 28 do PRTB, e que todos venham votar em todos os candidatos do PRTB, e eu peço aí também o seu voto para um amigo, o policial Machado, 10190. Juntos somos mais fortes, lutar sempre, sem nunca pensar em desistir, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Não seja massa de manobra. Vocês entenderam? Não seja massa de manobra. Analise os candidatos que o seu político está dando apoio. Eu me sinto estarrecido. Eu me sinto assim, estarrecido com atitudes absurdamente esdrúxulas, ridículas. De darem apoio a um candidato como Ricardo Nunes, que é pau-mandado do Centrão, que é pau-mandado da esquerda. Eles todos correm juntos. Só tem um partido no Brasil que é de direita, é o PRTB. É o PRTB. Eu defendo o PRTB porque eu sou filiado ao PRTB. E se eu ver coisa errada lá dentro, eu expulso, eu entro com um processo contra e tiro a bandidagem de dentro do partido. Agora vem um candidato que está lutando, tem boas intenções para com os eleitores de São Paulo, aí fica os políticos de estimação, pastores de estimação, descendo a lei em Pablo Marçal. Queridos, tome muito cuidado com essa vagabundagem
que querem te induzir ao erro. Pense no seu voto. Pense em quem você vai votar. Não vote em candidato de esquerda indicado pelo seu político. Muito cuidado com isso. Um abraço a todos. Sargento Rosendo, lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Juntos somos mais fortes. Todo o poder emana do povo, previsto na Constituição Federal. Não deixe de ser massa de manobra. Não se deixe ser enganado. Não vote em candidato indicado pelo seu político de estimação, que é ligado com a esquerda comunista. Está sendo implantada uma ditadura comunista no Brasil. Você sabe como começa uma ditadura comunista? Começa pelo poder judiciário, burlando, rasgando direitos e princípios constitucionais. Esta é a maior arma. Depois do poder judiciário, tem as Forças Armadas. Uma vez que tiver selado poder judiciário, Forças Armadas ou a extinção das Forças Armadas com a Constituição, a instituição de uma guarda pretoriana, esqueçam, todos vocês perderão seus direitos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. Juntos somos mais fortes.